Shalom Adonai, graça e paz vos deixo a todos, meus amigos, amigas, irmãos, visitantes, sejam todos bem-vindos no canal A Batalha Espiritual. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, que todos venham ter um bom dia. Meus amados irmãos e irmãs, eu estive falando aqui sobre o pecado, eu estive falando sobre a origem do pecado no dia de ontem, e eu quero ser rápido, irmão, porque eu tenho algo tão maravilhoso. Eu quero falar um pouco da grandeza da salvação, né, meus queridos? Eu estava falando que a salvação significa livramento. Eu falei também que Adão ali, pela sua desobediência, veio contaminar toda a humanidade, e que o pecado se chama errar o alvo, que o alvo, este alvo que é Deus e a sua glória, né, meus queridos? E que o efeito do pecado aí trouxe coisas desastrosas à humanidade. Mas agora eu quero estar falando, irmão, sobre a salvação, que é um dom maravilhoso de Deus, a maior dádiva, irmão, o mais belo presente que Deus deu aí para a humanidade, que Deus deu para o ser humano. A salvação não é, irmão, obra humana, mas sim um plano de Deus completo da sua graça para nossas vidas. Meus queridos, Romanos capítulo 3, versículo 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que grandeza, que maravilha. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero estar falando um pouco aqui sobre a salvação. Eu sei que eu já gravei um vídeo áudio falando sobre esse assunto, mas eu quero estar falando de novo. A salvação é algo maravilhoso, irmão. Algo maravilhoso. Através dela aí recebemos a justificação. E justificação, irmão, sabe o que significa justificação? É se declarar justo. Aquele que era culpado diante de Deus, era culpado diante de Deus pelas transgressões, por aborrecer a Deus, agora Deus vem dando-lhe paz no coração, meus queridos, como está em Romanos capítulo 5, versículo 1, 8 e 9. Deus faz isso, meus queridos. Ele declara justo o pecador, aquele que te aborrece. Ele tira todo o pecado naquele pecador que crê em Jesus Cristo como Salvador. Não é um pecador qualquer um, não. Ele tem que crer. Ele tem que crer, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus, esse será salvo, mas o que não crê já está condenado. O pecador justificado, irmão, recebe aí o direito. Sabe que direito é esse, irmão? O direito de se tornar filho de Deus. A expressão justificação, irmão, detona aí o meio pela qual a salvação é obtida. Ao saber, irmão, através do pagamento de um resgate aí. Oh, meus queridos, meus amados, esse pagamento de um resgate Jesus pagou na cruz do Calvário. Jesus pagou esse resgate que está em Hebreus, capítulo 10, versículos 17 e 18. Meus amados, o salvo no seu íntimo é uma pessoa transformada. Lá no seu íntimo, irmão, o salvo, ele é transformado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ele não é transformado não pela autodisciplina ou pela observância dos códigos de ética que nós temos, não. Ele não é transformado por isso. Ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. Pois jamais alguém, irmão, foi salvo por isso, por guardar código de ética, por ter aí a autodisciplina. Não, meus queridos, isso não leva ninguém a salvação, não. Efésios capítulo 2, versículo 9. A salvação, irmão, é um mistério que foi proclamado aí por Cristo Jesus. E é, irmão, de uma riqueza incalculável. Já parou para perceber qual a riqueza da salvação? Convém observar aí, irmão, que a mudança naquele que aceita Jesus como seu Salvador, aquele que realmente quer seguir o caminho do Senhor, ocorre aí na vida da pessoa que é nascido de novo, tanto no interior quanto no exterior, como está em João 3,5, sendo que os aspectos no exterior devem ser consequência da mudança interior, viu, meus queridos? Não adianta mudar por fora e não ter mudança por dentro. A transformação tem que vir de dentro para fora. Se for de fora para dentro, está errado mesmo. A transformação o Senhor faz de dentro para fora. Jesus disse para nós: não te maravilheis de ter dito isso, é necessário vós nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. A verdadeira salvação, irmão, leva o crente
Há uma comunhão íntima com Deus. Olha que gostoso. Oh, Deus maravilhoso. Ele leva aí o verdadeiro cristão, a verdadeira salvação leva o crente aí a uma comunhão íntima com Deus. Ele quer estar perto de Deus e Deus quer estar perto dele. Oh, glória, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Deus vai estar lá, irmão. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo contemplou, irmão, este mundo como se fosse aí um grande cemitério, um cemitério espiritual. Paulo olha para este mundo e vê muitos mortos espirituais. E pior que é verdade, meus queridos, ele vê o mundo como um grande cemitério. Porque isso ele disse, irmão, mortos em ofensas e em pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo afirma também, irmão, que Deus nos ressuscitou. Só ressuscita quem está morto. Então Paulo afirma que Deus nos ressuscitou com Cristo, como está em Efésios capítulo 2, versículo 6, para uma nova vida. E vida de quê? Vida de derrota? Não, uma vida de vitória, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedor. Toma posse da sua vitória, meu irmão, toma posse da sua vitória, minha irmã, nós somos mais que vencedor. Jesus Cristo, irmão, pagou o preço de redenção, aquele preço que eu falei lá, irmão, do resgate. Jesus pagou o preço de redenção sobre si. Pedro escreveu, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, com ouro, que fossem resgatados das vossas vã maneiras de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Olha como você foi comprado, irmão. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi resgatado pelo sangue de Cristo. Não foi nem por ouro, nem prata. Não foi coisas corruptíveis, como está registrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. E no Antigo Testamento, como está aí no Antigo Testamento, irmão. E também no Antigo Testamento, irmão, a abalação pelo pecado era provisória, sabia? A abalação aí, a morte pelo pecado seria provisória. Seria mediante aí a touros, a bodes, a sangue deles seria derramado, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Mas agora, irmão, no Novo Testamento, a obra de Cristo foi perfeita, completa, irmão, e eterna. Pelo que, irmão, não precisa ser repetida. A obra de Cristo não precisa ser repetida. A obra de Cristo foi completa, meus queridos. Não precisa repetir esta obra para expiação do nosso pecado. A expressão salvação, irmão, vem da palavra grega sotéria, do grego que significa saúde. Oh, saúde para mim e para a sua alma em Cristo Jesus, segurança para mim e para a sua alma, meus queridos. É isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que nossa alma seja saudável, que nossa alma tenha segurança nele. E nela está incluído, irmão, todo o plano de redenção na salvação. Está incluído todo o plano de redenção em Cristo. É a palavra mais importante encontrada, irmão, nos evangelhos. Salvação, meus queridos. Redenção. Como está em Lucas 19, 9. Incluindo todos os atos, irmãos, e processo das redenções. A revelação desse mistério, irmão, é para aqueles que aceitam o plano divino da salvação em Cristo Jesus e depois se tornam, irmão, novas criaturas por obra do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo entrar na minha e na sua vida, trazer uma transformação. Esse sim, João capítulo 3, versículo 5. A ousadia dos salvos, irmão, é justificada pela certeza de ter adquirido o direito da salvação em todos os seus aspectos. Jesus Cristo, irmão, ao dar a sua vida por nós, como sacrifício perfeito, abriu o caminho, irmão. Qual caminho esse? Abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Meus queridos, abriu o caminho para a própria presença de Deus nas nossas vidas. Jesus Cristo, quando Ele deu sua vida, abriu esse caminho. Por isso, irmão, como crente, podemos chegar a Deus e falar a Deus com gratidão e fé. Pois a nossa aproximação dele, irmão, é mediante a Cristo Jesus, como está em Hebreus 4, versículo 14 e 16. A ousadia do crente, irmão, é baseada no sangue de Cristo. A ousadia do crente chegar até os pés de Deus, chegar diante de Deus, irmão, é através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário.
e não nos merecimentos pessoais ou do homem, irmão. Não é nesses merecimentos que nós temos, é através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse sim é o merecimento que nós temos, através de Cristo, porque nós não somos merecedores de nada. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 23. Oh, meus queridos, em Cristo a criatura é salva da pena do pecado, meus queridos, como está em Lucas capítulo 7, versículo 50, em 1 Coríntios 1, 18, em Efésios capítulo 5, capítulo 2, versículos 5 e 8, ficando seguro, irmão, diante, dia após dia. Essa pessoa fica segura dia após dia. A pessoa vai sendo, irmão, libertada dos maus costumes, dias após dia. E também do domínio do pecado, como está em Romanos, capítulo 6, versículo 14, Filipenses 1, 19. E finalmente, irmão, será salvo do poder das trevas, do poder do pecado, como está em Romanos, capítulo 13, versículo 11, em 1 João, capítulo 3, versículo 2. A salvação, irmão, inclui a experiência pessoal mediante a qual recebemos perdão dos nossos pecados, como está em Atos, capítulo 10, meus queridos, versículo 43, Romanos, capítulo 4, versículos 6 e 8. E passamos, irmão, sabe da onde? Da morte para a vida, do poder do pecado para o poder do Senhor, do domínio do pecado para servir ao Senhor, como está em Romanos capítulo 6, versículo 17 a 23. Também, irmão, somos libertos do domínio de Satanás e se tornamos aí para o domínio do Deus Altíssimo, como está em Atos capítulo 26, versículo 18. Pedro escreveu sobre esse mistério, sobre o mistério da salvação, já presente para revelar, irmão, nesses últimos dias. Pedro escreve sobre a revelação desses tempos presentes, irmão, a qual vai ser revelada nesses últimos dias, a salvação para mim e para a sua vida, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E os crentes, irmão, estão guardados na virtude de Deus contra todas as forças do mal. Os crentes, aqueles que são os crentes fiéis, estão guardados, irmão, na virtude de Deus contra qualquer e todas as forças do mal que ameaça aí destruir a minha, a sua comunhão para com Deus, como está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, em Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 39. Somente mediante a fé, irmão, os crentes são protegidos por Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. O crente precisa, irmão, conservar uma fé viva em Cristo para ter proteção contínua em Deus, como está em Judas, versículo 3, irmão. 1 João, meus queridos, capítulo 5, versículo 18, a parte B. Lê lá em Judas 3. Também, irmão, a comunhão para com Deus, Judas 24, versículo 24, porque Judas só tem um capítulo, irmão, então é Judas 3, 1, 3 e Judas 1, 24, porque só tem um capítulo. Adão, irmão, como pai da raça humana, transmitiu aí aos seus descendentes a inclinação para pecar, como está em Salmo 51, 5. A justiça de Deus, irmão, porém é revelada em Cristo Jesus, foi capaz de trazer, irmão, a salvação ao pecador. O Senhor Jesus Cristo, irmão, pela sua morte expiatória, comprou a salvação para o homem, para mim e para a sua vida, a qual, irmão, necessita ter arrependimento para conseguir essa fé, para conseguir essa salvação. Fé e obediência, meus queridos, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, te dê graça, te dê louvores para você louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sabe por quê, meu querido? A salvação é um dos maiores dons de Deus, é a maior dádiva e o mais belo presente que Deus deu ao homem. Deus deu para mim e para a sua vida. A salvação não é obra humana, mas sim um plano completo da graça de Deus para nossas vidas, meus amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, para salvar a humanidade. A salvação foi revelada, irmão, para nossas vidas através de Cristo Jesus, e nós alcançamos ela através da morte e da expiação da cruz do Calvário. E Deus nos dá esse presente, essa maior dádiva, esse mais belo presente que é a minha e a sua salvação.
Shalom Adonai, graça e paz vos deixo. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aí no nosso canal inscrito, deixa aí seu joinha para fortalecer o nosso canal, para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é bom e que aí consiga aí alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Abençoe o presbítero Josué para que o canal venha crescer e que venha abençoar mais vidas através da palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra de Deus, vamos conhecer a mensagem do Senhor. Deus seja louvado pela sua vida. Graça e paz vos deixo. Shalom Adonai. Até o próximo vídeo. Shalom, graça e paz.